Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o William. Eu vou apresentar esse seminário com a Camila. E a gente escolheu como artigo, né? A gente escolheu o artigo intitulado Beta-hidroxibeta-metilbutirato, conhecido como HMB, como suplemento nutricional, mecanismos de ação moleculares e celulares. Esse artigo ele foi desenvolvido pelo Instituto de Biomedicina da Universidade de León, na Espanha, tá? A gente vai disponibilizar o endereço onde esse artigo está hospedado, caso alguém tenha interesse. Ele vai estar presente embaixo de cada slide, tá? Então, como já mencionado, ele é um artigo de revisão. Ele tem como objetivo conhecer o metabolismo do HMB, né, bem como a sua absorção e excreção, e identificar possível toxicidade, né, do HMB. Ele também tem como um dos objetivos identificar possíveis mecanismos celulares e moleculares de ação do HMB quando usado como suplemento nutricional, né? Então, dentro desse artigo, eles realizaram uma busca, né, nas plataformas e nas bases de dados, né, da Web of Science, PubMed e Sport Discourse, onde eles buscaram estudo desde 1982 até 2014, que se relacionasse, né, ou tivessem alguma pesquisa que se relacionasse com esse beta-hidroxi, beta-metil butirato, né? A partir do momento que eles conseguiram levantar, né, esses artigos nessas bases de dados, eles iniciaram a revisão, né, dividindo em partes de acordo com cada objetivo do artigo. Tá? Então, o beta-hidroximetilbutirato, né, conhecido como HMB, ele é usado como suplementação, né, e segundo algumas plataformas, né, de venda, né, de suplementação, ele tem um grande potencial, né, podendo aumentar a força, reduzir as dores musculares, contribuir para a perda de gordura, né, e promover um aumento da massa muscular, né. Existem alguns mecanismos que são associados, né, ao HMB, né? Algumas possibilidades de como que isso possa estar acontecendo. Em 1996 foi publicado o primeiro artigo de suplementação do HMB em humanos, que foi desenvolvido por Nisei e colaboradores, onde eles mostraram num estudo que essas pessoas, né, esses participantes do estudo, eles foram submetidos, né, a um treinamento de resistência e também foram suplementados com 3 gramas de HMB ao dia, né? E eles observaram que essas pessoas elas tiveram um aumento da massa muscular, né? E um aumento da força. A hipótese que eles trazem, né, que possa sustentar isso, é de que o HMB ele poderia participar de um processo desconhecido que acaba inibindo a proteólise muscular, né? Diversos outros estudos que vieram, né, a partir desse, né, sobre o mecanismo de ação do HMB, esses estudos eles foram realizados tanto em humanos como em animais e cultivos celulares, e eles trazem, né, como proposta, né, ainda de um mecanismo desconhecido, mas que eles buscam investigar isso, né, de que o HMB ele pode estar associado à síntese do colesterol, que ainda é um mecanismo não totalmente elucidado, né, de que ele também, né, possa estar envolvido na síntese proteica, na expressão do IGF-1, e que também ele possa fazer parte dessa via de sinalização da proteína mTOR. Então, teria uma participação desse HMB nessa mTOR, tá? E ainda ele poderia estar associado a uma diminuição dessa proteólise do músculo esquelético. Alguns mecanismos ainda não elucidados que carecem de mais estudos. Bom, continuando, né? Em 1997, Nisei e Abu-Had publicaram um artigo de revisão, né? E nesse artigo eles propuseram uma possível rota, né, bioquímica do metabolismo do HMB em mamíferos, né?
indicando que o HMB ele poderia ser um precursor do colesterol, ou seja, o HMB no citosol ele é convertido em HMG-CoA, que serve como substrato para a síntese do colesterol, né? O argumento que apoia essa teoria é de que o colesterol ele é necessário, né? Ele é importante para manter a função celular, né? E o crescimento celular também. E porque ele também está fortemente envolvido na síntese e no reparo das membranas danificadas, né? Além disso, também um estudo que também foi realizado por Nisei e colaboradores, porém em 2007, esse estudo ele foi realizado com idosos de 50 a 72 anos, né, que com hiperlipidemia e que foram suplementados com 3 gramas ao dia, né, de HMB e com um determinado programa específico de treinamentos, né, e eles observaram uma redução, né, dos valores, uma redução significativa dos valores de LDL de 172 para 123 miligramas por decilitro. Eles também mencionam que no grupo controle não houve uma diferença significativa. Bom, continuando, né? Existe uma outra possibilidade, né? De uma possível relação, né? E de benefícios, né? Do HMB na estimulação da síntese de proteína, né? Como a gente já mencionou anteriormente em outra parte aqui do artigo, da apresentação, né? Por meio do exercício intenso, né? Ocorre um aumento, né, da produção do fator de crescimento 1, que é o IGF, né, nas células do músculo esquelético, né, e esse IGF, ele atuando com o seu receptor, né, ele inicia uma cascata de eventos que leva a um possível aumento, né, do tamanho das células musculares, né, assim como é retratado aqui no artigo. Também a partir dessa interação, né, ocorre uma sequência de sinalizações e eventos, né, que iniciam por meio da ativação, né, da proteína AKT, que é a quinase B, né, que desencadeia e inicia, né, a sinalização do complexo mTOR, que vai agir lá no músculo na regulação, né, da produção da proteína muscular, né. Então esse complexo mTOR, como a gente já mencionou, né, e aqui eu trago informações novas a respeito dele. Ele é dividido em mTORC1, né, e mTORC2, né. Segundo o artigo retrata, esse mTORC1 ele está diretamente envolvido, né, no controle da síntese proteica, né, e na hipertrofia, né. Ele também pode induzir a síntese de proteínas por meio da fosforilação, né, desculpa, da 4-EBP1, né. E também esse TORC1 ele pode regular a biogênese ribossomal e mitocondrial. Ele tem bastante informações com relação a estudos que são apresentados nele, então eu vou me apegar só a 2 aqui, só vou me ater a 2 estudos citando, porque acredito que o tempo não vai ser o suficiente para apresentar todos eles, tá? Então, segundo Cornazio e colaboradores, né, onde eles observaram, né, um aumento do IGF-1 no músculo esquelético, né, a partir do tratamento do HMB em frangos e humanos, tá? Segundo o que eles trazem aqui, o HMB ele induziu uma diferenciação específica, né, em marcadores, né, aumentando os níveis de RNA mensageiros, né, de IGF-1 e acelerando a fusão celular e diminuindo a apoptose, né? E também um outro estudo que eu considerei e achei bem interessante, que eu vou citar aqui a respeito, é um estudo conduzido por Smith e colaboradores no ano 2005, tá? Esse estudo ele foi realizado com ratos sobre o efeito do HMB na perda muscular induzida pelo câncer, né? Onde eles sugeriram uma relação do HMB com esse complexo mTORC aqui, né? Como mencionado. Então, segundo eles, né, essa suplementação com a HMB
não só diminuiu a degradação da proteína, como ele também aumentou a síntese dela, né, em 14 a 32 vezes, e que isso mostra um grande benefício dessa suplementação para manutenção e controle da perda, diminuição da perda muscular, né? Como mencionado anteriormente, existem outros fatores, né, que a suplementação do HMB pode estar influenciando lá na síntese do colesterol, como já mencionado anteriormente, né, na manutenção das proteínas, enfim. E agora eu passo a palavra para a Camila para que ela possa continuar a apresentação com vocês. Olá, meu nome é Camila Simões Pires, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Bioquímica e Bioprospecção. E eu vou dar continuidade à apresentação. Bom, vou falar sobre diminuição da proteólise do músculo esquelético. Então, o que sabemos é que os seres vivos regulam a expressão dos seus genes desde os níveis de mRNA até as modificações e a vida média das proteínas. A eliminação seletiva de proteínas é um dos mecanismos mais empregados no controle dos processos celulares, permitindo limitar a atividade destas moléculas a momentos específicos da vida celular. Então, normalmente existem dois caminhos para a destruição seletiva das proteínas celulares. Primeiro seria por via vesicular, mediada por lisossomos, e o segundo é a via citosólica, mediada pelo sistema ubiquitina-proteassoma, conhecido pela sigla UPS. Porém, foi descoberto que a UPS tem outras funções, além da degradação, e que este fenômeno como um todo é mais complexo. A UPS participa da regulação das vias de sinalização intercelular, que estão envolvidas em diversas funções, como controle da apoptose, autofagia, ciclo celular, regulação da transcrição e reparo do DNA. A degradação de proteínas mediada por UPS se dá em duas etapas principais. Seria a ubiquitinação, tá? E a fragmentação da proteína ubiquitinada pelo proteasoma, onde a ubiquitinação consiste na marcação de uma molécula de proteína-alvo com ubiquitina e a fragmentação da proteína ubiquitinada pelo proteasoma, para que os aminoácidos obtidos sejam reaproveitados pela célula. E a ubiquitinação é o primeiro passo na rota principal do catabolismo proteico. A UPS é um processo dependente de ATP, onde a célula destrói proteínas, danificadas ou não necessárias, rotulando-as com a proteína ubiquitina para que o proteassoma posteriormente as identifique e destrua. Então, em 2004, Smith e colaboradores, por meio de estudo in vitro, investigaram o mecanismo de ação do HMB utilizando um fator tumoral indutor de proteólise em miotubos murinos, como modelo de músculo esquelético. Os resultados obtidos sugeriram que o HMB atenua a indução da proteólise muscular e aumenta a expressão do gene UPS, então, portanto, reduz a degradação da proteína. Num estudo feito por Wilkinson e colaboradores, foi demonstrado também que em humanos há uma inibição de UPS sob a ingestão de HBM. Portanto, nos estudos anteriores, parecem sugerir que a inibição da via UPS pode ajudar a explicar os efeitos da suplementação de HMB. Falando então sobre a relação do HMB com o HBO como provável explicação para a diminuição da proteólise no músculo esquelético. A transformação do acetacetato em HBO é mediada pela beta-hidroxibutirato desidrogenase. Ela já tem uma rota bem conhecida e, por isso, o que podemos esperar é que o HMB possa funcionar como um precursor da HBO. Outro ponto que podemos destacar também é que nenhum estudo menciona ter avaliado a concentração de corpos cetônicos após a suplementação
com HMB. E o que pode ser devido a 2 motivos principais. Existem métodos diferentes para avaliar o acetoacetato e HBO, e que apresenta apenas HBO, apresenta a possibilidade de diminuir a proteólise muscular. Então, há anos se sabe que tanto o acetoacetato quanto o HBO têm diferentes caminhos na síntese de proteína no músculo esquelético, e que o HBO provavelmente inibe a degradação da proteína muscular, enquanto o acetoacetato favorece. O HMB pode estar relacionado a um aumento da concentração de corpos cetônicos, e esse fato está associado a uma diminuição na proteólise muscular. Por quê? Porque sabe-se que nos períodos de jejum prolongado ou em exercícios de baixa intensidade, mas de duração prolongada, os corpos cetônicos desempenham um papel fundamental na obtenção de energia. Então, o papel da HBO na redução da proteólise muscular, ele é bem conhecido e até mesmo como intermediário metabólico para os benefícios da restrição calórica e do jejum. Os níveis normais de corpos cetônicos no sangue são geralmente muito baixos, e quando há uma elevação dos corpos cetônicos no sangue, ocorre a chamada cetose, que ela pode ser dividida em hipercetonemia e cetoacidose. Tradicionalmente, a cetoacidose ela é mais conhecida porque está ligada a estados patológicos como a diabetes, principalmente, a deficiências de cortisol, deficiência de hormônio do crescimento, ingestão tóxica de etanol ou salicilatos e certos erros inatos do metabolismo. Então, no entanto, a hipercetonemia e a hipercetonemia moderada foram associadas a efeitos inibitórios da proteólise muscular em jejum, exercícios e regimes após uma dieta cetogênica. E, por fim, a hipercetonemia moderada demonstrou ser uma ajuda eficaz no tratamento das doenças como epilepsia, Alzheimer e doença de Parkinson. E como conclusão, a hipótese de que o HMB estimula a síntese de colesterol, ela deve ser descartada, pois não foi confirmada em estudos posteriores à sua proposta. E, no entanto, é muito provável que o HMB tenha um efeito positivo no metabolismo muscular, por meio da via mTOR e do sistema ubiquitina-proteasoma, que seria conhecido como UPS. Embora o mecanismo responsável por esses efeitos não seja conhecido, o HMB poderia aumentar os níveis sanguíneos de beta-hidroxibutirato, e a sua elevação explicar os principais efeitos do HMB na diminuição da proteólise muscular, abrindo uma linha de pesquisa interessante para estudos futuros. Muito obrigada.